Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele há. Toda terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Diga obrigado, Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, meu Deus. Vamos aplaudir a Ele, para a glória dEle e louvor todos os dias. Amém. Bom dia! Sejam bem-vindos, estamos na Santa Ceia do Despertar e vamos crescer nesta graça, ou não vamos, gente? Na unção poderosa de Deus sobre todos nós. Amém? Podem sentar, por favor. Estamos aí na Santa Ceia, terceira deste ano. Para você e eu, nós temos esse encontro real com o Espírito de Deus, que tem todas as coisas já preparadas para nós. Você crê que Ele já preparou tudo? E como preparou, né? Só cabe a nós agora entendermos e assumirmos as nossas posições de fé. E glória a Deus por isso, pessoal. Mas eu quero aquela atenção sempre especial. Estamos aqui, vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia, né, de março, dessa grande comunhão que temos que aprender e ter com o Senhor Deus. E outras coisas maiores virão em nome de Jesus. Sempre preparando. Falando nisso, vocês encheram as lâmpadas que vocês receberam de azeite? O propósito de fé, estão fazendo o propósito semanal? Se não está, tem que começar, hein? Quem começou e está começando hoje, você vai pegar e está aqui, você vai encher com azeite, não pode deixar faltar. Todos os dias, aí domingo você traz. Então você põe aí de segunda a sábado, você faz esse propósito. Ao despertar, ao acordar nas manhãs, você unge a si mesmo, a sua família, se tiver acesso, e apresenta o seu dia. Faz 5 minutos de oração pelo menos ali por dia, cada dia mais. Se quem não está conseguindo cumprir, comece agora. Se você acorda, eu esqueço. Exatamente, esse é o entendimento para esse propósito, fazer com que a gente se discipline espiritualmente, tenha os nossos momentos e vença. Coloque o Senhor aí à frente, faça isso que vai dar certo. Vai ser especial. E todo domingo traz e renova, porque quem usa a lâmpada, né, quem vai usar essa fé, vai esvaziar, né, gente? Então precisa encher. E se, não precisa encher não, então significa que você não usou, porque quem usou, precisou encher. Você pode ter certeza. Aí todo domingo vai estar aqui, nós estamos enchendo, para quem precisa, né? Todos na entrada você só pode falar, vem aqui, ó, pode encher, e quem não tem, pega, tá bom? Falando nisso, alguém não tem ainda esse propósito? Pastor, eu não peguei ainda, eu gostaria de pegar, passei e não peguei, e eu queria participar, claro que é para todos nós, é o mês do despertar, aonde que estamos entregando fruto da oliveira,
porque o despertar ali, nós estamos simbolizando no momento da oração de Cristo. Falamos semana passada sobre isso. Tem alguém que não pegou a lâmpada, pessoal, com azeite? Quer pegar? Se você não pegou, é só você levantar as mãos. A maioria tem. É só que a nossa irmã que não pegou ali, uma ou outra pessoa. A maioria já foi entregue na entrada e encheu na entrada, né? Lá atrás também tem irmãos que não pegaram. Só levar lá para eles, por gentileza. Só para quem não pegou e já fica tudo certo. Estou esperando coisas boas hoje ou não? É bênção, né, gente? Dia 8 de março. Falando nisso, feliz Dia Internacional das Mulheres aí, né, pessoal? Deus abençoe as irmãs no nome de Jesus. Deus abençoe as guerreiras, né, gente? Todo dia é dia, não é? Todo é dia de gastar, todo é dia de comprar. Então todo dia é dia da mulher. Brincadeiras, né? Todo dia é dia de honrar, de servir, de fazer a diferença, dominando todos os mundos. E eu não posso falar nada, né, pessoal? Em casa só tem mulher. Só funciona com mulher o negócio. Então é bênção do céu, né? Tá vendo mais uma, então as mulheres estão dominando, né? Estão dominando. E Deus abençoa. Os homens que fiquem espertos, né, gente? Os homens que fiquem espertos. O pessoal até brincou. Não sei se vocês ouviram essa brincadeira. É brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas falaram assim, o dia das mulheres, na verdade, é dia 6. Só que como elas demoraram para se arrumar, passou para o dia 8. Falaram isso. E o dia dos homens? Eles esqueceram a data, aí não tem como. Por isso que não tem nenhuma data específica, né? Bom, vamos entrar para pensar. Vamos entrar no assunto sério, né, pessoal? Tem coisas boas para nós. Nós vamos falar aqui hoje, pessoal. Deus é pai ou não é? E o pai corrige ou não? Corrige. E como corrige? Né? Então nós temos que estar sempre ligados àquilo que ele tem para nós. E devido a isso, nós temos que entender que ele corrige, mas porque ele quer que a gente seja o que ele planejou. Ele quer que eu e você dê certo. Ele quer que todos nós venhamos a ter felicidade, alegria, tudo que ele tem para nós. Porém, todavia, muitas vezes, pessoal, nós não entendemos isso porque nós ainda, por algum motivo, alguns, claro, não são todos, acabam talvez se culpando acima do que convém, né? Acima do que deveria. Jamais deveríamos nos culpar a ponto de condenar a nós mesmos. Mas às vezes muitas pessoas estão deixando de despertar, de viver o melhor que Deus tem devido a isso, pela culpa que carregam sobre situações, inúmeras situações. Então nós vamos entender que, primeiramente, sim, Deus repreende. Nós temos que estar sempre preparados. Repreende a questão de ensinamento, de correção, de melhorar a nossa conduta, melhorar o nosso caráter. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre tudo. E lá em Provérbios 3, versículo 12, nós vamos ver isso. Provérbios 3, versículo 12. Depois vou dar uma lembrancinha para as irmãs. Simbólica, mas vou, né? Mas é uma lembrancinha. Vamos lá, pessoal. Provérbios 3:12. Muitas situações, às vezes, não ocorrem na vida do ser humano. Às vezes as pessoas, por exemplo, falo às vezes porque vai de cada caso é um caso. Não podemos generalizar como regra. Mas pode ser que tenha casos, por exemplo, que a pessoa, ela pode falar, poxa, eu oro, eu busco, eu tenho pedido e Deus não abre a porta. Muitas vezes ele não abre porque ele é pai. Porque se ele abrir, ele vai ver o filho dele se perder. E ele não quer que o filho se perca, quer, gente? Não é regra. Lembrando, não é regra. Não estou falando que todos os casos são assim. Mas ele tem os seus meios de repreensão. Não significa que ele tem que chegar e, de uma forma áspera, usar alguém para falar. Às vezes é evitar que alguma coisa venha. Senhor, por que eu peço e não estou recebendo isso aqui? E outras coisas como essas. É uma forma de ele, despertar o ser humano, o filho. Nós temos que ser filhos, temos que ser fiéis, temos que estar com ele até o fim, porque ele é o nosso Pai amado. Aqui, Provérbios 3:12 diz, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O pai, ele vai repreender o filho porque ele ama. Ele quer o filho bem. Devido a isso, há algumas situações que ocorrem. Tem aquele famoso silêncio que às vezes as pessoas sentem. Mas não é porque, com certeza, que não é o fato de silêncio. É que nós ficamos tão distantes em algumas situações que nós não conseguimos ouvi-lo. Porque o Senhor jamais parou de falar, pessoal. Só a gente perceber. Se olha aí, se abre assim, por exemplo, sem exagero, só um comentário.
Mas você sai da sua casa, por exemplo, você olha assim os céus, você olha o que você conquistou, você olha quem tem filho, olha os filhos, quem tem ali as suas conquistas, marido e esposa, todas as coisas. Você olha, você consegue, se estiver ligado com Deus, ver Deus em tudo isso. E ouvi-lo, de certa forma, até com a brisa de um vento, né, que vem ali, você consegue, com aquela sensação gostosa que às vezes passa. Deus está em tudo, só que às vezes o homem está tão desconectado do Pai que não consegue ouvi-lo nem senti-lo. E parece que isso é uma repreensão, que parece que isso é um castigo. E na verdade não é. Ele é Pai, Ele quer nos ensinar. E com base nisso, por exemplo, né, semana passada nós falamos aqui sobre o Getsemane, que os discípulos dormiram e não faziam com ele e cansaram. Um dos discípulos que foi enfatizado foi Pedro, né, que estava ali, que foi mais destaque. Porque depois daquilo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Vamos lembrar dessa parte, pessoal? Primeiro o aviso, Lucas 22. O pai avisou o filho, não quer que o filho caia. Então Deus ele fala com o homem enquanto o homem está de pé. Ele falou com Pedro, Pedro, você vai me negar. Pedro ainda estava do lado dele. Mas Pedro não entendeu que isso era um alerta. E de certa forma, uma repreensão, né? Chamando a atenção, você vai me negar. Lucas 22. Hoje você vai ver que as televisões não vão estar passando, pessoal, né? Porque nós tivemos um problema técnico. Então, hoje eu vou pedir para vocês ficar acompanhando bastante na Bíblia, tá? Só hoje. Lucas 22, 31. E hoje é aquela preparação para você participar da Santa Ceia sem condenação, sem se sentir culpado. Claro, tem que falar com o Pai e ser sincero, abrir o coração, correção, se corrigir em qualquer área que você precisar, mas na certeza que Ele está te ouvindo, que você terá uma grande comunhão com Ele. Lucas 22, 31 diz: Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Isso é uma forma de repreensão. O Senhor amava tanto a Pedro que ele não deixou de falar o que ocorreria, porque ele conhecia o que nós não conhecemos, o coração. Alguém conhece, está conseguindo ver o meu coração aqui? Não estou falando do órgão que fica batendo, não. Mas conhece a verdadeira pessoa? Dá para ver? Que é o seu espírito, o meu espírito, o nosso verdadeiro eu, o qual é eterno. Alguém consegue, por exemplo, tentar pensar o que eu estou pensando? Não dá, mas eu também não consigo. Deus consegue. Ele consegue. Ele não só consegue, como ele sabe o passo seguinte que a gente vai dar antes da gente pensar em dar. E ele sabia o que Pedro ia fazer, ele sabia, mas ele é pai. E o que o pai faz com o filho? Repreende, porque ama. Ele chama a atenção. O difícil do filho, pessoal, né, é bem isso. Uma vez o Senhor me deu esse entendimento, né? O pai repreende o filho quem ama, não é assim? Acabamos de ler. Mas nem sempre o filho vai amar o pai que o repreende. Esse é o grande problema. O pai repreende o filho que ama, mas às vezes o filho não ama o pai que o repreende. Ele acha que o amor é com base em liberdade. Não, muitas vezes o amor é com base em segurança firme, a ponto de falar: não faça, não vá, não te dou, não quero te dar. Eu tenho pedido tanto uma casa, pastor, não vem. Às vezes é porque você é filho e ele não quer que você se perca. Por enquanto, quando você estiver bem, você vai conseguindo. Também não quero justificar isso como base em tudo que as pessoas buscam. Mas uma coisa é certa, ele sabe o que é melhor para nós ou não, gente? Sabe, ele sabe o que é melhor para você. Então nem tudo que você vai pedir, você vai ter. Porque você não precisa de tudo que você quer. Você precisa de tudo que Deus quer te dar. Há uma grande diferença, mesmo que pareça um pouco, há uma grande diferença. E ele virou para Pedro e falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, estou disposto. Aí Pedro, todo, né? Estou disposto a ir contigo até a morte, até a prisão e até a morte. Ô Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai falar que nem me conhece, Pedro. O Senhor conhece os nossos passos, gente. Ele sabe quem nós somos, mas ele fala isso porque nos ama. Ele vai usar muitas vezes
uma pregação, uma palavra, uma leitura que você faz, uma oração que você faz que não sente algo, para lhe chamar a atenção, para lhe corrigir e fazer melhor. Porém, o Pedro, nós sabemos o que ocorreu depois disso, né, pessoal? Ele não negou a Jesus, não foi? Não, ele não negou. Porque não tem, o Senhor ele sabe amanhã. Vamos lá, Mateus 26. Agora vamos voltar para o Mateus, que é onde foi a oração de Getsêmani, que foi no Monte das Oliveiras, que eles dormiram, cansaram, aquele negócio todo. Aí Jesus foi preso, foi levado, e Pedro, aonde estava? É aí que nós temos que entender. Mas o amor do Senhor, ele é surpreendente, pessoal. E muitas pessoas não estão vivendo melhor por causa, como Pedro, de algum momento da sua vida ter negado a palavra, cometido o que não devia, praticado, pensado, tomado uma atitude inconsequente, coisas como essas, e agora culpam-se a ponto de não se entregar totalmente, porque pensam que por algum motivo o Senhor, né, o deixou, ou não quer mais, não confia mais, e confia. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Oh, que dor, hein, pessoal? Jesus tinha avisado, já tinha o repreendido. Se nós observarmos agora, nós vamos ver que o Senhor não o repreende depois da queda, ele repreende antes, para que não caia. Há uma grande diferença. Se você hoje se sente repreendido por Deus, dá graças a Ele. Se você hoje sente um puxão de orelha do Pai, glorifica o nome dele aí, porque realmente Ele está mostrando que Ele está com você e não quer que você se afaste dele. Ele quer, Ele é o nosso Deus, pessoal. Só que o Pedro não deu atenção naquele momento, não é verdade? E ele foi lá e negou a Cristo 3 vezes. O galo cantou. Ao galo cantar, veio a lembrança. O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. E aí o galo cantou, e o que aconteceu? E lembrou-se Pedro das palavras de quem? De Jesus. Não adianta, muitas pessoas podem até vir numa igreja, não falando só aqui não, falando abertamente, né? Participar de um culto e fingir que não entende nada. Mas sair para não se sentir culpado, mas antes que alguma coisa ruim essa pessoa faça, o Senhor vai lembrar ele para que não faça. E se fizer, vai lembrar depois de ter feito com uma questão de arrependimento e que não seja remorso. Mas naquele momento que Pedro ele negou a 3ª vez, o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus. Esses cultos que você participa ficarão no seu coração. Não deixe as aves do céu vir pegar e tirar essa semente do seu coração. Não deixe que os espinhos sufoquem essa semente que é a palavra de Deus, que ela sempre cai em boa terra e produza fruto a 30, 60, até 100 vezes mais. Nunca deixe esvaziar isso do seu coração. Só que no caso de Pedro aconteceu. O galo cantou, ele lembrou só das palavras de Jesus. E aí disse, que dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. E saindo dali ele foi e chorou muito. Bom, pessoal, imagina só Pedro, eu, você, qualquer ser humano como o que nós somos, pensando nessa questão, falando dessa questão, vivendo essa questão, como que tem que ser. Aqui o Pedro 3 vezes já tinha negado. 3 vezes já tinha negado a Cristo. Então, nesse momento, a culpa veio ou não veio no coração de Pedro? E que culpa, pessoal? Chorou amargamente. O próprio Judas traiu Jesus, o que fez logo em seguida? Se suicidou.
Será que não passou essa questão na cabeça do Pedro? A gente não sabe. Mas uma coisa é certa: Pedro não deixou de ser filho, porque o pai repreende, o pai ensina, o pai mostra. E muitas vezes as nossas culpas do dia a dia, que muitos carregam, e uma das coisas que nós temos que estar sempre prontos, é que todo homem pode ser sujeito a erro. Não quero justificar e nem dizer o porquê, mas todo pode. Mas isso não pode ser uma sentença na sua cabeça, no seu coração, que é o fim. Porque não é. O Senhor, Ele pagou um preço ou não pagou por nós? E que preço que Ele pagou, né? Lá na primeira carta aos Coríntios 15, 3, diz aqui. Primeira carta aos Coríntios 15, 3. Ele fez tudo por nós. O Pedro pisou na bola muito, né? Ele simplesmente, a Bíblia deixou isso descrito para nós, é claro, para a gente entender muitas coisas, mas ele pisou na bola demais, porque Jesus avisou, e ele, se ele tivesse dado conta naquela hora: Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa acontecer isso comigo. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Ele me avisou, ele nos avisa: olha, cuidado com esse rapaz. Ele usa várias pessoas, cuidado com essa moça. Ela vai puxar o seu tapete, ela pode parecer uma sereia, mas a sereia depois vira um dragão, cuidado. Né? São toques importantes que as pessoas recebem. Olha, cuidado, esse emprego aí não é... Pessoal, se está perdendo a paz, ou se lhe dá um ego fora do comum, não é de Deus. Não, mas olha só como que eu conquistei, aquele, né? Não pula fora. Senhor, tem misericórdia de mim. Me sustenta. O Pedro não fez isso, ele achou: não, vou contigo até a prisão e a morte. Bom, foi nada, né? Seguiu Jesus de longe, negou ele, se culpou a ponto de quase, desistir de tudo, pelo menos, no mínimo. Bom, na carta aos Coríntios 15, 3, diz aqui, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu por nossas falhas. Uma das grandes vantagens de Pedro nessa hora, gente, diferente de outros após a ressurreição, é que ele pecou sim, feio sim, mas foi antes de Cristo morrer. Naquele momento, Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Ele morreu para que você não morresse pelos pecados. E sim, quando acontecer a morte física, fosse para a glória de Deus, que o Senhor Deus se alegra, né? Na morte dos seus santos, não é pelos pecados. E às vezes cometemos esses enganos. Óbvio que a pessoa que se distancia de Deus de uma forma, né, se distancia de uma forma absoluta, uma forma sem uma noção do que está fazendo, a pessoa não se desliga. Ela corre um risco claro de vida, não é isso? Porque o diabo mata, rouba e destrói. Mas quem está no Senhor não tem esse negócio não, gente. A pessoa às vezes acontece: fulano foi, deve ter pecado. Quem que sou eu para falar? Pelo contrário, Jesus morreu para o meu pecado. Quem é o meu pecado para me matar? Se eu estou no Senhor, eu preciso estar no Senhor. E aí que nós temos que entender. E as pessoas, quantas vezes são? E aí o Pedro estava distante, negou a Cristo, se distanciou, só que Jesus morreu por ele. E o Senhor, Ele é tão Pai, é tão Deus para nós, que quando Ele ressuscitou, Ele quis avisar todo mundo, Ele deu uma pessoa em destaque. Ele conhece o seu coração. Você pode estar aqui, eu posso estar aqui, nós podemos ter 10 anos de igreja já, de convertidos, 20, 30, 50, a vida toda. Mas Ele conhece a cada pessoa, um por um. Não, o que eu fiz, pastor, foi muito sério. Não importa, se você estiver disposto a se arrepender e buscar a presença dele, não importando a sua força. O Senhor cuidava tanto de Pedro, que ele foi em um dos livros dos evangelhos, ele deu um detalhe importante, que está lá em Marcos, que aí eu quero lhe mostrar. Jesus ressuscitou, gente. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e vive para sempre. Amém? Ele está contigo agora ou não está? Está. E amanhã vai estar também ou não vai? Vai. Mas queira sempre que o seu coração esteja nele.
Quantas são as pessoas que se culpam e não vivem tudo que Deus tem, a ponto de se segurar? Claro que há necessidade de arrependimento, há necessidade de mudança, há necessidade de transformação, mas é uma questão contínua. Assim como uma criança, ela tem que começar a vida normal, nascendo do ventre, assim também é um novo nascimento, pessoal. Às vezes as pessoas, o que acontece hoje é muito comum. A pessoa acabou de se converter e todo mundo quer ver nela um anjo já. Calma, claro que há transformação, mas ela vai ter que ainda aprender a engatinhar. Ela vai ter que aprender a começar a dar os primeiros passinhos. Vai chegar na idade que ela vai sair do leitinho para uma papinha de fruta. Depois ela vai aumentar para começar a comer as outras coisas. Assim como é a vida física, assim é a espiritual. Nós estamos em constante crescimento. Alguns são um pouquinho mais rápidos, amadurecem mais rápidos, outros um pouco mais demorados, mas o Pai ama a todos. E nós temos que saber tratar cada caso como um caso. Não cobre alguém recém-convertido, não que também daremos liberdade, mas não cobre nem se cobre a ponto de ser perfeito, porque perfeito é só Deus. Mas você pode andar na presença e aprender todo dia a dia. E aí isso vai nos ajudar. O Pedro não era perfeito. Negou a Jesus? Negou. Mas Jesus amava Pedro ou não? Jesus te ama ou não te ama? Ama a sua família ou não ama? Aquela pessoa, não precisa dar nomes, por favor, tá? Mas aquela pessoa que para você é um peso. Nossa, mas essa aí é muito chata. Deus ama ela, também não ama? É exato. Ama todo mundo. A ponto de ter dado o filho dele para morrer pelos nossos pecados e dessas pessoas também. É isso que nós temos que também entender. Mas o que eu fiz, às vezes acontece, a pessoa ela é a autojulgadora, não tem outras, mas ela se culpa a ponto de achar que não é digna de viver mais nada. Nós temos que, claro, não viver de uma forma inconsequente, mas todavia, Ele é Deus para poder nos cuidar, para poder nos abençoar, para poder nos salvar, nos purificar, santificar e coisas maiores que essas. Marcos 16, gente, vamos lá, vamos entender o que foi falado aqui, ó. Marcos 16. Jesus ressuscitou. E aí, ele deu recado para as mulheres, inclusive, né? Que foram as primeiras a ir no túmulo, né, gente? As mulheres foram as primeiras a estarem diante de Jesus. Depois, as mulheres são mais usadas que muitos homens aí. Aproveitando o Dia das Mulheres, né, pessoal? Tem que dar um gás aí, né? Valorizar. Tem que valorizar as moças. Mas é verdade. Se eu falar para você, quem que vocês acham que orou por mim? Minha mãe ou meu pai? A mãe. A mãe, você pode ter certeza. Não que o pai nunca quis, mas a mãe. As mulheres fazem a diferença aí. Vamos lá. Marcos 16, 7. Jesus, ele então ressuscitou e pediu para dar um recado. E foi o seguinte recado: mas ide, dizei a seus discípulos e a quem? Mas Pedro não é um discípulo? É ou não é? É. Mas para você ver como que Deus tem um cuidado. O cuidado de cuidar daqueles que precisam de uma atenção maior. Ele falou: ide para as mulheres, ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Quem que negou Jesus dos 11 discípulos? Pedro, porque o Judas já estava morto. Pedro. Ele sabia que Pedro estava consequentemente, né, com uma consequência, se culpando mais do que qualquer outro. Estava a ponto de talvez desistir, não sei. Quantas são as pessoas que por uma falha pessoal pensam em desistir de tudo? Tudo que Deus um dia planejou para ele ou para ela. Então Jesus, ressuscitou e disse: olha, avisa os discípulos, mas avisa Pedro também, tá? Fala para ele, ó. Imagina como que aconteceu. Vamos só completar o versículo para a gente entender. Que ele vai adiante de vós, a dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Então imagina as mulheres voltando e dizendo aos discípulos: olha pessoal, eu não sei como que era o termo na época, né? Era muito antigo, mas vamos pensar assim de forma fácil, prática. Olha,
O nosso Senhor ressuscitou, claro, com aquela emoção toda, né? Naquele momento. O nosso Senhor ressuscitou e disse para avisar a todos vocês que Ele ressuscitou e também você, Pedro. Ele falou o seu nome, né? De todos os discípulos, Ele citou o nome de Pedro. O cuidado dele é grande ou não é, gente? Sim, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Pedro se negou, falhou. Muitas pessoas têm falhado. Não é que é questão de banalizar as falhas das pessoas, mas uma coisa é certa: o perdão de Deus é maior do que qualquer pecado, gente. O que cabe a nós é entendermos isso e permitir que Ele opere nas nossas vidas, nos dando essa capacidade. Existe um dom que é o dom do arrependimento. E se nós adquirirmos, que é dado gratuitamente, você vai ser sempre uma pessoa que vai viver, buscar, lutar para estar na presença de Deus e na santidade dele. Diferente de quem não quer saber disso. O Pedro, ele pode ter feito muitas coisas erradas na sua vida e a pior delas foi ter negado. Ele era um homem bruto, nós conhecemos tudo. Só que o Senhor conhecia o que a gente não conhece, o coração. O Senhor conhece o que a gente não conhece, os nossos corações. Ainda que a gente possa saber, eu estou sentindo, a gente sente errado direto. Diz o que diz a Escritura Sagrada sobre o coração? Quem conhece sabe, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O Senhor. Ninguém conhece. Ainda que eu saiba, não, mas porque eu estou sentindo, a gente sente errado direto, mas o Senhor não erra. E aí que é um detalhe importante. Então, ao mesmo tempo, imagina no meio dessa multidão, o Senhor chega e fala, vise a sua igreja e a Maria. Imagina, lógico, Maria é um nome, né, comum, só para entendimento, mas imagina o seu nome sendo citado pelo próprio Deus. E Ele cita o seu nome. Você pode ter certeza. É só você estar disposto a estar com Ele. Lá atrás, não precisa abrir, é conhecimento simples, o próprio Senhor Jesus falou para todos os seus discípulos depois de uma grande repreensão. Isso antes da crucificação, antes de ele negar, tudo mais. Antes de acontecer tudo errado. E ele chegou e deu uma grande bronca. E ele saiu todos os discípulos que estavam ali, não os 12, mas saiu os discípulos. Ele chegou para os discípulos dele, os 12, e perguntou, e vocês também não vão? E Pedro falou o quê? Pedro, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Contra as palavras que eu entendo, eu gostaria até de ir, né? Porque foi duro o discurso, mas não tenho para onde ir, eu sei que só o Senhor salva. Eu vou continuar aqui, pode ser o que for. O Senhor conhece quem que está do lado dele, pessoal. Nós não saímos de manhã das nossas casas para cumprir um compromisso religioso. Foi para cumprir um compromisso religioso só? Credo, religião é um negócio bem para baixo. Você veio aqui para buscar a Deus e tê-lo face a face. Para ter dele o que ninguém consegue lhe dar, a presença dele. Para ter dele o perdão, para ter dele a santidade, para você sair daqui mudado, porque se tem alguém que muda personalidade, é o Espírito Santo. Não é o pai que muda do filho, nem o filho do pai. Educação ajuda a formar, mas quem transforma é o Espírito Santo. É Ele quem faz, é Ele quem vai nos mudar. Vai fazer aquele que bebe falar, não vou sair, não vou beber mais. Faz aquele que quer, eu não vou, por quê? Porque Ele falou o meu nome. Ele está falando comigo porque Ele é pai. O pai repreende o filho que ama. Às vezes as pessoas têm mudado, o mundo tem mudado, distorcido, a ponto de achar que amar é liberar tudo que pode. Não. Amar muitas vezes é reter. E só liberar se for de acordo com o que Deus diz que é e no tempo certo. Às vezes tem que segurar até os 18 anos para poder ter um carro. Não é assim que funciona aí fora? Mas eu queria antes. Mas não pode. O pai, ele sabe isso e faz bem para o filho. E o pai, que é nosso Deus, não vai fazer isso por nós, pessoal? Bom, o Pedro, ele recebeu um recado direto. Avise os discípulos e a Pedro. Foi direto. O pai ama. Você vê que Pedro já tinha negado, Jesus já tinha ressuscitado, e mesmo depois da ressurreição, ele se preocupou em falar diretamente o nome de Pedro. Tem tanta coisa para fazer, mas ele não esqueceu de Pedro, né, gente? Esse é o nosso Deus que está cuidando de cada um de nós de uma forma pessoal. E glória a Deus por isso. João 21. Vamos para João 21. Quem crê que há uma unção de Deus neste lugar aqui? Você crê mesmo?
Então você vai ser tocada por ela hoje. Essa unção que transforma, essa unção que liberta, essa unção que molda quem você é, que abençoa quem você é. João 21. Aquela atenção especial para você ser cheio de Deus, hein? Jesus apareceu, foi a sua última vez que ele se manifestou para os discípulos na terra. Foram 40 dias. 40 dias que ele ficou na terra após a ressurreição. E aí ele fez essa última aparição aos seus discípulos. Ele fez a última aparição aos seus discípulos. E inclusive para quem, né? Eram só os discípulos que ele apareceu de uma forma completa, ou ele também apareceu para falar pessoalmente com alguém? Para você entender como que ele trata o filho. Ele tem tempo para você. Ele tem tempo para mim, tem tempo para cada um de nós, pessoal. Agora, nós estamos tendo tempo para ele? Hein? Um ou outro eu sei que sim. Mas a ponto de abrir o seu coração, de falar com ele, de se expor, expressar suas emoções. Você pode ir lá quem tem sacada, vai na sua sacada, olha para o céu, fala com Deus. Tem tantas formas de fazer. Mas ter esse tempo, porque ele tem tempo para você. Ele é Deus, hein? Ele cuida do universo e de tudo que a gente não conhece ainda. Mas ele tem tempo para a gente. Vamos lá, João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe dito a terceira vez. Amas-me, né, no caso? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por que a terceira vez será que Pedro ficou triste, hein? Vocês lembram que a gente leu na mensagem, pessoal? Quando o galo cantou, lembrou-se das palavras de Jesus. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava? 3 vezes. E eu costumo e repito para você, como em todas as oportunidades que eu tenho, para cada pecado Deus tem um perdão. 3 vezes Pedro negou, não foi? 3 vezes Jesus perguntou para ele: você me ama? Então cumpra o que eu te pedi. Da mesma forma que ele estava dizendo: Pedro, eu te perdoo, agora é com você, se perdoa, Pedro. Ou Maria ou João, né? Vamos traduzir assim: se perdoa. Eu te perdoei, Jesus te perdoou. Você tem que se perdoar. Vai e faz o que eu te pedi. Apacenta os meus cordeiros. Você não está fazendo, você me ama. Você está dizendo, não é assim que foi Pedro falou para ele? Tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai, então faz o que eu lhe pedi. Me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Vai e faz o que eu te pedi. Me amas? Entristeceu-se. Sim, Senhor, tu sabes de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Acabou. Pedro pecou, pessoal? Sim. Jesus perdoou? Sim. Pecado anulado. Pedro, uma bênção. Os discípulos que ali estavam, uma bênção. Nós que estamos aqui, uma bênção grande. É a nossa vez. É a sua vez. Só que aquilo, ele ama a ponto de repreender. Ele repreendeu Pedro para que não caísse. Agora ele estava levantando Pedro. 40 dias, hein? Após o pecado. Deu um recado pessoal e não tinha funcionado aparentemente. Pedro voltou a pescar homens. Peixes, para depois voltar a pescar homens, né? No caso. Quantas são as pessoas que voltaram? Não a velhas práticas pecaminosas, que pescar não é pecado. Era a velha prática dele de trabalho. Talvez ali ele estava como hobby, eu não sei. Mas uma coisa é certa. Jesus, ele voltou para ele para dizer: eu perdoo todos os seus pecados. Eu morri para isso, para que você pudesse cumprir minha vontade. E aí, pessoal, a gente vai ficar parado olhando, encontrando desculpa, ou a gente vai fazer a diferença nesse mundo aí? Então, que assim seja. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8.
Eu acredito que Pedro entendeu o que Jesus queria dizer, né? E nós encerramos a nossa mensagem nesse versículo e vamos buscar Deus e vamos ter mais de Deus em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E aí o Pedro testificou aqui nessa carta para nós, claro, o Espírito Santo, né, pessoal? Homens inspirados pelo Espírito Santo, testificou para nós o quê? Mas, primeira carta de Pedro 4, 8. De trás para frente, Apocalipse para trás é mais fácil, tá? Primeira carta de Pedro 4, 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Pedro experimentou isso ou não? Você só pode afirmar aquilo que você experimenta. Ele afirmou algo certo que ele passou. Ele passou. O amor de Cristo cobriu uma multidão de pecados dele. Mas o que Jesus perguntou para ele? Me amas? E ele disse o que? Tu sabes que eu te amo. Quem que lembra o que é o amor? Pela palavra de Deus escrita por Jesus em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Pedro, eu te dei um mandamento. Vai e apacenta os meus cordeiros. Se você me ama, cumpra a minha vontade. Tá na nossa hora, hein, gente? Tá ou não tá? Você vai ficar aí na mesmice, aquele negócio, dando uma volta igual o povo de Israel no deserto, vivendo 40 anos sem receber nada. Ou tá na hora de começar a viver o melhor de Deus, gente? Que até a ponto de sua sombra tá tão próxima com Deus que a tua sombra até abençoe as pessoas. Porque assim foi com Pedro, só que nós temos que estar dispostos. Ele tem perdão para qualquer falha nossa, porém nós temos que cumprir a sua vontade. Então vai e apacenta os meus cordeiros. Que Deus te use para essa obra. Que Deus te use para a sua casa. Que Ele faça de você, através de você, sobressair a luz dele nesse mundão aí, pessoal, que está precisando, tá ou não tá? Tá, pessoal. Ele está contando comigo, está contando contigo. Está na nossa hora de ser como Pedro foi, depois da sua real conversão, né? Aquele que vai transformar vidas por onde passa. Então que assim seja. Vamos fazer oração, pessoal? Então a pergunta que eu faço para você, como Jesus fez para Pedro: vocês amam a Ele? Então vai e cumpra a vontade dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Esse é o nosso momento com o Senhor. A Santa Ceia deixo para a parte do fim, para você sair já cheio da glória de Deus onde você for. Então esse momento é para nós buscarmos e falarmos com Deus. Tá bom? Vamos dividir em duas partes a parte de buscar. E vai ser especial como sempre é, e você vai ser abençoado como sempre é abençoado. Amém? Estão prontos para mais de Deus ou não? Vamos ficar tristes se Deus falar não em algum momento? Pode ser que fique, mas entenda que é amor. Pode ser, às vezes, né? Que filho, eu queria tanto isso. Às vezes o pai fala não, ele fala, pai, vou ficar triste. Sim, a gente fica no momento, mas depois a gente levanta a mão e agradece. Obrigado, Jesus, eu sei que o melhor está para chegar. Sempre tem o melhor, pessoal. Sempre tem o melhor. Em alguma área da sua vida, sempre. Tudo que você tem buscado no Senhor. E se não veio é porque ainda não é o melhor. Porque quando vier é o melhor. Fica firme, continue sempre na presença de Deus. Amém? Então feche os olhinhos com a mão no seu coração. É um momento nosso com o Senhor e outras coisas maiores virão. Com os olhos fechados, mas o coração sempre aberto para a glória de Deus. Pai, nosso momento contigo é esse, de falar contigo, ouvir a tua voz também. E como Pedro, quantas são as pessoas que, primeiro, dormiram no momento que deveriam vigiar, porque cansaram, fizeram para o homem, mas depois Pedro continuou a falhar, porque ele negou. Jesus avisou, o pai repreende o filho que ama, e ele repreende porque o filho está de pé, ele não quer que o filho caia, o pai quer o melhor para o filho.
Então que Ele estenda as mãos para você como Ele estende para nós todos os dias, para mim, para você, para todos nós, e diz: não vá, não faça, não guarde isso no seu coração. Quantas são as mensagens? Aqui é muito ainda limitado perto do que Deus fala conosco de forma pessoal. Mas o que você hoje precisa? Será que não tem alguém aqui que está se culpando? Será que alguém não carrega um fardo nas suas costas a ponto de se condenar e não deixar Deus operar e fazer da sua vida uma bênção? Meu irmão, se Deus te perdoa, quem você é para não se perdoar? Se o Senhor está aqui te dizendo: vai e faz a minha vontade, então vai e faz a vontade dEle. Tudo o que Ele pede é que nós somos capazes de fazer. Então que nesse momento nós, Igreja de Cristo, possamos sentir a santa presença de Deus, e você possa ter esse encontro, que Ele lhe cure, que Ele lhe liberte, que Ele lhe levante. Homem de Deus ou mulher de Deus, você não é pior não, você é o melhor. É para você ter o melhor e crescer, ser cheio dessa glória maravilhosa. Deixa Ele cumprir na sua vida o que Ele começou a fazer. E a pergunta que Ele disse para Pedro, Ele faz para nós: me amas? E Ele tem cada pergunta dessa para cada pecado: me ama? Então vai e apacenta os meus cordeiros. De uma forma aberta para todos, vai e cumpra a minha vontade para a sua vida. Você vai ver as coisas maiores ainda virem. É só o começo, é só o nosso começo. Tem coisas grandes chegando para toda a nossa igreja, para todo o nosso povo, para a sua vida, em o nome de Jesus. Ele sabe. Tu sabes, Senhor, do amor que eu tenho por ti, se posso ou não seguir os teus passos sempre, servir-te, Senhor, É mais do que eu é mais do que eu posso desejar. posso desejar. Mas mesmo assim, Mas mesmo assim, eis-me aqui. eis-me aqui. Pode me usar. Podes me usar. Bem sabes que eu te amo. Bem sabes que eu te amo. Muito embora Muito embora eu não seja digno, não mereço não mereço a tua graça, tua graça. mesmo assim Mesmo assim, Tu me sustentas E me ajuda. me ajuda. Bem sabes e eu te amo. que eu te amo. Muito embora eu não seja digno, Muito embora eu não seja digno, eu não mereço a tua graça, não mereço tua graça. mesmo assim Mesmo assim, Tu me sustentas e me ajuda. e me ajuda. E me ajuda. Me amas, Pedro, me amas, Maria. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor, do amor que eu tenho por ti, se posso ou não seguir os teus passos sempre,
Ele te ajuda nesta manhã. Ele lhe levanta. Clame ao Espírito Santo. Clame a presença dele. Quantas são as vezes que nós ficamos tão frios, a ponto de acharmos que ele nos esqueceu, que nós não somos mais capazes de sentir a sua presença. O nosso dia a dia nos faz tão mecânicos. A rotina nos deixa desse jeito. Mas ele continua sendo Deus. E ele continua visitando o seu povo. Ele é o nosso Salvador que morreu pelos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, nada é maior do que o amor de Deus em favor da sua vida. Que se eu e você estivermos dispostos a cumprir a sua vontade, estaremos sempre usufruindo desse grande amor. Então que ele levante, esposa, marido, filho, filha, homem, mulher, jovem, rapaz, senhor, senhora, que ele levante nessa manhã, que você sinta a presença dele te envolver, que você sinta a presença dele lhe abraçar. Cumpra a vontade dele, que ele disse que você faria. Abra o seu coração e diga para ele: eis-me aqui, eu vou lhe obedecer, eu vou enfrentar as minhas emoções, eu vou enfrentar o silêncio, o que quer que seja que vier contra, para fazer a tua vontade, Espírito Santo de Deus. Ele vem todos os dias por você. Ele lhe ama. Quando necessário, sim, ele repreende, porque ele ama. Ele tem um zelo, ele quer o nosso bem. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então diga: mesmo assim tu me sustentas e me ajudas. Bem sabes que eu te amo, muito embora eu não seja digno, não mereço tua graça. Mesmo assim tu me sustentas e me ajudas. Por Deus e crê que ele está aqui, dê uma linda salva de palmas para o seu Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos mais da sua presença no nosso meio. Amém. Quem está cheio de Deus nessa manhã especial? Pessoal, ele te ama demais. Eu só sei disso. E que fica com esse recado maravilhoso. Depois tem a Santa Ceia que vai completar a bênção do céu na sua vida. Tá bom? Você vai, isso daqui é pisando em ovos. Já ouviu esse termo? Parece que vai sair flutuando. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais ainda. Amém? Daqui a pouco então a gente volta, o pessoal, com a TV para a Santa Ceia. Então nós apresentamos o pão agora. Pai, consagrando esse pão, pedindo que a tua bênção esteja, porque não é mais o pão, mas é o corpo que foi partido por nós. Jesus, abençoe muito, que através desse corpo, todos que estão aqui sejam, meu Deus, renovados, fortalecidos, abençoados, meu Pai, curados, santificados. Tudo que precisamos está nos nutrientes do corpo da Santa Ceia. Assim como aquele maná que vinha do céu e saciava todo aquele povo, todas as pessoas, assim seja na vida desta pessoa, na vida deste irmão, desta irmã, em o nome de Jesus Cristo. Com o cálice do pão apresentado, diga: Senhor Jesus, este é o teu corpo que foi partido por mim, e eu participo
tomando posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Participe do pão e receba dessas bênçãos. Com a bênção da nova aliança, o pastor Felipe dará, em nome de Jesus, sobre o sangue do Cordeiro. Pode apresentar o cálice então. Senhor amado, nós te agradecemos porque foi o teu sangue que até mesmo naquele jardim o teu suor virou grandes gotas de sangue. Ali começava a nossa libertação. Ali começava, Senhor querido, o acesso a ser aberto, a que pudéssemos estar na presença do Pai, e hoje estamos. Jesus, obrigado pelo teu sangue, o sangue que nos dá direito às bênçãos desta nova aliança. E sabemos que o corpo precisa do sangue, e quem beber do teu sangue é agora limpo, lavado, purificado, mas também dá vida ao teu corpo. E queremos sim, Senhor Jesus, ter a tua vida, o Senhor vivo dentro de nós. Assim como os discípulos tinham dentro daquele barco, Senhor, e a tempestade não os naufragou, assim porque temos um Jesus vivo dentro de nós, nada nessa vida vai nos afundar. E digo obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Eu recebo a tua vida em mim. Pode beber do cálice agora. Aleluias. Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, Espírito tão santo, 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 movimenta agora os teus filhos, o coração dos teus filhos. Depois de beber desse sangue, a primeira coisa que você pode dizer a Ele é obrigado e aleluias. É obrigado e glória a Deus que providenciou para você algo tão santo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho de Jesus te quer salvar.